Hoje vamos aprender a parábola do semeador. Vamos entender o que significa isso aqui na prática. Mas antes de tratarmos disso, vamos entender rapidamente o que é ser salvo. Ser salvo é parar de pecar. É quando o Senhor Jesus liberta a gente do pecado e tira a coleira que o diabo tem no nosso pescoço. Coleira essa que quando o diabo nos manda latir, nós latimos. Quando o diabo nos manda pecar, nós pecamos. Apenas quando nós somos libertos do poder do diabo, apenas quando o Filho de Deus destrói as obras do diabo é que estamos salvos. Por quê? Porque essa coleira não está mais no nosso pescoço. Nós não estamos mais submissos ao diabo, porque nós paramos de pecar. Aquele que comete pecado é do diabo. Para isso que Jesus veio, para destruir essas obras do diabo sobre a pessoa, o domínio do diabo sobre ela, arrancar essa coleira, para que ela possa nascer de novo, nascer de Deus. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Então essa é a diferença entre ser salvo e não ser salvo. Não é cantar para Jesus, não é ir para culto, não é fazer devocional, não é para ficar orando 4 horas seguidas, é simplesmente ser santo. Essa é a obra de Cristo. Ele veio para nos santificar. Santificar significa tornar algo que não é santo em santo. Simples assim. Simples assim. Ele veio para te purificar, para te manter puro. Então vamos aqui ver em Mateus 12:33. O que Jesus fala? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Quem é a árvore aqui? Somos nós. Quem é o fruto? É o que sai de dentro da gente, é o que sai de nós. Se sai pecado, a nossa árvore é corrompida, a nossa árvore é má, e o fruto dele é mau, porque o pecado é um fruto mau. Mas se sai santidade, se sai justiça, se sai obediência, significa que a árvore é boa. Então como que a gente define a árvore? Pelo fruto que ela produz. É a mesma coisa que 1 João aqui está falando. É só você ver no versículo 10. Nisto os filhos de Deus são manifestos. Nisto o quê? No fruto que está saindo da árvore. Se está saindo pecado, essa árvore é do diabo. Se está saindo não pecado, ou seja, santidade, essa árvore é de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Ou seja, a Bíblia está se repetindo com palavras diferentes. Ou você é santo, de verdade, 100% santo, ou seja, pecador. Que o justo continue sendo justo e que o injusto continue sendo injusto. Entendeu? Se você não quer nascer de novo, você vai permanecer sendo injusto. Você nunca vai ser tornado justo, nunca vai ser santificado. Mateus 7:15 em diante. Jesus falando: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Perceba que eles têm aparência de santidade. Olha, acabou de ver um texto na minha mente que eu sempre falo aqui. Eles têm aparência de santidade, segundo Timóteo 3:5. Mas eles negam o poder dela, que tem uma aparência de piedade. Piedade significa o contrário de impiedade. Impiedade significa pecado. Piedade não é só misericórdia, mas é também santidade. Eles têm aparência de santidade, mas eles negam o poder dela. De que modo? Porque eles não são santos. Eles negam o poder de Jesus para santificá-lo de verdade. Ou seja, eles continuam pecando. Destes, afasta-te. Então, por isso que Jesus está mandando ter cuidado com essas pessoas. E também não se trata só com os falsos profetas, se trata de qualquer pessoa. Então, os falsos profetas aqui no caso vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. O que a gente está falando? Como que se define, como se manifesta um filho de Deus ou um filho do diabo? O fruto. Cometer pecado ou não cometer pecado. Como se define se a árvore é boa ou se a árvore é ruim? Pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. Isso quer dizer que se sai um pecado de uma árvore que é considerada santa, ela não é santa de verdade. Porque se fosse santa, não sairia fruto ruim. Então, vamos voltar aqui de novo. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Isso aqui é um não, entendeu? É uma pergunta, como se diz, retórica. É a mesma coisa que estivesse perguntando, indagando se sai maçã de um pé de banana ou se sai banana de um pé de maçã. É óbvio que não. Do mesmo modo, não pode sair santidade de um pecador, nem pecado de um santo. É isso que Jesus está falando. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore corrompida
pecadora, pecaminosa, suja, carnal, produz frutos ruins. Não pode, presta atenção no verbo aqui, não poder, não pode, ou seja, é impossível. É impossível que a árvore boa dê frutos ruins. O que Jesus está falando aqui? É impossível que um santo produza pecado. Nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Tampouco pode um pecador produzir frutos bons. Ele pode, digamos assim, considerar que por ele fazer ações aparentemente boas, ele é uma árvore boa. Não. Se ele fosse árvore boa, ele não produziria frutos ruins, porque não pode a árvore boa dar frutos ruins. Do mesmo modo que está escrito aqui, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A Bíblia está interligada, aquele que comete pecado é do diabo. A Bíblia está em total concordância de versículo a versículo, de livro a livro. Então, toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Então, não produzir frutos bons significa produzir frutos ruins, porque a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Então, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau. Ou você é santo ou você é pecador. Então, vamos continuar. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, ou seja, toda pessoa que não é santa, corta-se e lança-se no fogo. Corta-se e lança-se no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. A gente julga a árvore pelo seu fruto. Se está saindo o pecado da pessoa, ela ainda é carnal. Ela não foi regenerada. A mentalidade carnal é inimizade contra Deus. A gente pode ler isso aqui rapidinho em Romanos 8, 8 e 9. Romanos 8, 8 e 9. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mentalidade carnal é inimizade contra Deus. A mentalidade carnal significa a árvore corrompida, a árvore má, ou pecador, ou filho do diabo, ou carnal. Está em inimizade contra Deus, porque Deus é santo. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem de fato pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, quem? Vós quem? Os salvos, os santos, aqueles que foram regenerados, aqueles que não mais são carnais, aqueles que não mais são a árvore corrompida. Não estáis na carne, mas no Espírito, em maiúsculo, o Espírito Santo, não o Espírito pecador. Ele estava no Espírito pecador antes, quando ele estava na carne, debaixo do poder do diabo, do príncipe das potestades do ar. Mas a partir do momento que ele não está mais na carne, ele está no Espírito, porque ele nasceu de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito Santo realmente está habitando dentro de você, você não está mais na carne. E como você julga se você está ou não na carne? Pelos frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que comete pecado é do diabo, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Onde é que eu estava aqui? Ora, se o homem não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se esse homem ainda é carnal, se esse homem ainda é pecador, esse homem não é cristão, não é de Cristo. Não é seguidor de Cristo, não é discípulo de Cristo, não é cristão, não é salvo. É árvore corrompida, ainda é carnal, entendeu? Agora que entendemos toda essa interligação que se repete durante toda a Bíblia e de forma mais clara de todas aqui em 1 João 3, 8 e 9, podemos ir e prosseguirmos ao texto de Lucas 8, 4, falando da parábola do semeador. E tendo-se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Ele quem? Jesus. Um semeador saiu a semear a sua semente. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele, Jesus, disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas,
para que vendo eles não possam enxergar e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta. Aqui Jesus vai explicar essa parábola que a gente acabou de ler. A semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem, ou seja, a pessoa ouviu o quê? A palavra de Deus. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem, eles creem por algum tempo, e no tempo da tentação se dispersam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Guardar significa ouvir e fazer, significa obedecer. O Senhor Jesus fala em João 14,15 que se me amais, guardai os meus mandamentos. Então vamos explicar isso aqui na prática. As pessoas que estão à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem a pregação, mas pelo fato de elas não terem um coração sincero, um coração genuíno, que busca, que tem sede da verdade, o que acontece? O diabo vem e tira essa palavra do coração dela. Ela logo esquece, ela não dá bola, ela muda de assunto, trocou, acabou, já era, entendeu? Esse é o primeiro tipo de solo, o solo que está à beira do caminho. Ou seja, esse solo aqui é reprovado, não serve. Agora, aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação se dispersam. Então essa pessoa aqui, ela ouviu a palavra com alegria, ela gostou do que ela ouviu no começo, só que o problema todo é esse aqui. Ela não estava disposta a carregar a cruz da verdade, de verdade, ela não conseguiu aguentar a tentação, as provações, as aflições, as tribulações. Tribulações do quê? De carregar a cruz, de obedecer a palavra de Deus. Então Jesus deixou claro para a gente deixar os mortos, enterrarem os mortos, ou seja, deixar os pecadores para trás. A Bíblia toda deixa claro para a gente fazer esse ato de obediência. Por quê? Porque a luz não tem nada a ver com as trevas. Então essas pessoas, elas não suportam essa tentação. A tentação não é só a tentação de você pecar. A tentação significa o quê? É quando o diabo te incita a ficar contra Deus, contra a vontade de Deus, a desobedecer a Deus. Se você já está contra a vontade de Deus, qual é a tentação? A tentação é para que você permaneça contra a vontade de Deus. Ou seja, continua não obedecendo, continua não fazendo isso que Deus mandou. Isso é uma tentação. E se você não suporta essa tentação, você vai continuar. Mas se você suporta, você vai largar aquilo que Deus mandou você largar. Você não vai dar ouvidos ao diabo. Você não vai colocar nada acima de Deus, nada nem ninguém. Então essas pessoas aqui, elas não estavam dispostas de verdade a carregar a cruz. Era só por um tempo que elas ouviram a palavra com alegria. Não estavam dispostas a se separar de amigos, de família, de filhos, de pais, enfim, qualquer coisa. Não estavam dispostos a carregar a cruz de verdade. Eles não suportaram a tentação. Eles não eram um solo bom. Eles, assim como o primeiro solo, são reprovados. Então preste atenção. Primeiro solo, reprovado. Segundo solo, reprovado. Terceiro solo agora. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Então temos aqui outro solo reprovado. Dos três primeiros que lemos, todos eles são reprovados. De que modo isso se aplica na prática? Essas pessoas aqui, qual o problema, qual a tentação, o que elas não conseguiram largar? Elas são sufocadas pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida. Ou seja, elas colocam, por exemplo, um emprego acima da vontade de Deus. Emprego esse que suja as vestes dessa pessoa. Por quê? Porque a envolve com pecado, a envolve com pecadores, a envolve com coisas que desonram a Deus. E o Senhor Jesus deixou claro que
se qualquer coisa na sua vida, qualquer membro seu espiritualmente, qualquer coisa que você aceita na sua vida ofende a Deus, é melhor você perder essa coisa do que, por causa dela, ser lançado no inferno. Então, essas pessoas aqui não estavam dispostas a, por exemplo, largar bens materiais. Elas não estavam dispostas a perder a casa. Elas não estavam dispostas a viver na incerteza de moradia, porque elas não tinham fé. Toda essa questão aqui é fé. Essa primeira aqui não tinha fé, essa segunda aqui não tinha fé de verdade, essa terceira aqui tampouco tinha fé de verdade. E por isso elas não seguiram em frente. Não dão fruto com perfeição. Se dispersaram. O diabo tirou a palavra do coração delas. Então, nenhuma das três aqui dá certo, entendeu? Uma é por causa que um coração nitidamente e rapidamente se manifesta contra a palavra, não quer saber de verdade, não tem interesse. Esses aqui não estão dispostos a largar pessoas e, enfim, carregar a cruz de verdade e a suportar as tentações, qualquer que seja. E esses aqui não estavam dispostos a largar coisas e bens materiais e uma vida carnal, uma vida conformada a esse mundo. Eles não quiseram fazer isso. Então os três são reprovados. Mas e o quarto? Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Então quer dizer que esses aqui, o quarto solo, a da boa terra, é diferente do primeiro, do segundo e do terceiro. Quer dizer que esse aqui obedeceu a palavra de verdade. Esse aqui estava disposto a carregar a cruz. Esse aqui entendeu que não dá para ser discípulo de Cristo se não estiver disposto a largar tudo que ofende a ele. E esse aqui largou, não importa a tentação, porque ele tinha fé, ele tinha um coração sincero e bom. Ele tinha obediência. A fé manifesta-se na obediência. A fé verdadeira é vista pelas ações da pessoa a partir do momento que ela crê. E produzem fruto com perseverança. Esses aqui continuaram, depois que foram salvos, a produzir frutos. Eles continuaram a usar a sua abundância para suprir a falta do próximo. Eles continuaram a fazer obras de justiça, a ser caridosos, enfim. Se mantiveram em obediência completa à palavra, com perseverança, sem parar. Não importa o que eles perderam. E eles perderam, pode crer, eles perderam muitas coisas e muitas pessoas. Eu, por exemplo, quando a tentação veio para que eu me mantivesse em desobediência contra a palavra, quando o diabo tentou me provar que eu era um solo sobre pedra, o que aconteceu? Ele tentou me manter unido às pessoas que desonravam a Deus. Mas ele não venceu, porque eu as larguei, não importa quem. Eu perdi amigos, família, esposa, não importa. Todos aqueles que atrapalhavam a minha caminhada em santidade com Deus. Por quê? Porque eles mesmos não andavam em santidade com Deus, eles mesmos não estavam dispostos a obedecer a Deus. Eu tive que tirar da minha vida. E eu os tirei e eu tenho paz. Ok? Aí o diabo também tentou, ao mesmo tempo, provar que eu era aquele que caía, que eu era o solo entre espinhos, que a semente tinha caído entre espinhos. De que modo? Ele me tentou a me fazer não largar os meus empregos que ofendiam a Deus. E eu tinha pelo menos um emprego que me pagava muito bem, certo? Mas eu não dei bola para riqueza, para cuidado, para essas coisas da vida. Isso tudo é vão, isso tudo é inútil, tudo é estúpido. Os meus empregos ofendiam a Deus. Por quê? Porque eles me mantinham em contato contínuo com pecadores ou com o pecado em si. Então eu não me importei em perder dinheiro. Eu não estou nem aí pro dinheiro que eu vou perder. A única coisa que uma ovelha está afim, o único interesse verdadeiro dela é obedecer a palavra de Deus, agradar a Deus e não queimar no inferno. Ela não está nem aí pro tamanho da cruz que ela tenha que carregar. Ela não está nem aí para deixar os mortos enterrarem os mortos. Ela não está nem aí para perder coisas, bens, empregos,
Enfim, entendeu? Então, todas essas coisas eu perdi. Mas eu, graças a Deus, suportei a essa tentação. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu não estou me vangloriando. Eu estou falando a realidade. Porque eu não posso pregar a palavra de Deus aqui para você sem vivê-la. Então, a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-no e produzem fruto com perseverança. Então, eu tive disposto a largar tudo, e eu larguei tudo, e eu produzo fruto com perseverança, não só eu, como todas as ovelhas que eu conheço, ovelhas de verdade. Pessoas que perderam famílias inteiras, pessoas que perderam terras, pessoas que perderam tudo para agradar ao Senhor Jesus, para andar de vestes limpas, tudo e todos. Se você não estiver disposto a fazer isso, você não pode ser discípulo de Cristo. O que é um discípulo de Cristo? Um cristão. Não importa o que você fala, a árvore se conhece, se identifica pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Os frutos é aquilo que você faz. Aqui não estamos só falando de pecado, mas o seu fruto de obediência à palavra. Entendeu? Se você obedece à palavra em tudo, aí sim, você é limpo e você é uma árvore boa. Do contrário, você está em uma das 3 primeiras categorias. Ou é o solo à beira do caminho, ou é sobre a pedra, ou é entre espinhos. Você não é a boa terra se você não estiver disposto a carregar a sua cruz de verdade. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, certo? Então vamos falar sobre essa terceira parte aqui, porque a gente já falou bastante sobre largar pessoas em outros estudinhos. Então vamos falar sobre a semente que caiu entre espinhos. Essas são as pessoas que não estavam dispostas a largar bens e coisas materiais, cuidados mundanos, entendeu? Como, por exemplo, emprego ou casas. E a palavra diz assim, para a gente não estar unido em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia entre Cristo e Belial, ou que parte tem um crente com infiel. Infiel é uma pessoa que fala ou não, que profere ou não o nome de Cristo, mas não lhe obedece, é infiel. Em que acordo tem o templo do Deus vivo com os ídolos? Ídolos é só uma referência a pecado, idolatria, pecado, cobiça, idolatria, enfim. Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei, e serei pai para vós e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você toca em coisa imunda quando você se mantém no emprego que desonra a Deus. Seja envolvido com pecado, seja envolvido com pecadores. Você não está disposto a se separar dessas pessoas. Ou seja, você não está disposto a produzir fruto com perseverança, a obedecer, a guardar a palavra como aquela pessoa que está na terra boa. Ela guarda a palavra. Guardar significa obedecer. E o que Deus fala sobre esses bens materiais? Aqui é Jesus falando em Mateus 6, 24 em diante. Nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro, Deus dinheiro. Então o que Jesus, que não mente, que é o Todo-Poderoso, e a pessoa ou Deus, enfim, é a sabedoria personificada, diz: se você se apegar, por exemplo, como a gente está falando de bens materiais, ou de coisas materiais, no dinheiro, no seu emprego que desonra a Deus, você estará desprezando a Jesus Cristo. Mas se você se apegar a Jesus, você vai desprezar a outra coisa. Ou seja, você não dá para andar com os dois ao mesmo tempo. Ou você serve a um e se apega nele, ou você serve a outro. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. O muro é do diabo. O muro vai cair, vai ser derrubado e todo mundo que estiver em cima dele vai ser destruído, junto com o muro. Entendeu? Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, ou seja, elas não trabalham. E vosso Pai Celeste as alimenta. Quem que as alimenta? Deus. Não sois vós muito melhores do que elas? Ou seja, se Deus as alimenta, você acha que Ele não vai te alimentar também?
Jesus está falando que você é muito melhor do que as aves do céu. Mas será que você tem fé para acreditar e seguir? Será que você caiu? Será que você é a terra boa? Ou será que não? Mas quem de vós com suas preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, quem? Deus, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? O problema aqui é a fé. Se você não confia em Deus, fé é confiar, a fé é crer, você vê. Se você não confia em Deus, você não vai desprezar o outro. Você vai se apegar àquele que desonra a Deus, seja lá pela motivação que você colocar na sua mente. Você vai pensar, eu preciso desse emprego obrigatoriamente, senão eu não vou conseguir viver. Esse emprego que desonra a Deus. Logo você vai se apegar ao emprego e você vai desprezar Jesus, porque não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não tem fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, quem foi que criou essa possibilidade de nós necessitarmos dessas coisas? Não foi o mesmo Deus que sabe que a gente necessita delas? Sim. Então o que Deus está requerendo de nós aqui? Fé. Confia em Deus. Não fica se preocupando o que eu vou fazer se eu não tiver um salário. O que eu vou fazer se eu largar esse emprego que desonra a Deus? Eu preciso desse emprego que desonra a Deus e eu posso servir a Jesus ao mesmo tempo? Não, você não pode. Você não pode. E qual é a solução aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? As coisas com as quais você está se preocupando, vos serão acrescentadas, vos serão dadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então, se você tiver fé para renunciar àquilo que ofende a Deus, seja a coisa que for, não importa a consequência, e tiver fé de carregar a cruz, se você for a boa terra de fato, você vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a justiça não tem nada a ver com a injustiça. O que tem, quer ver aqui, ó? Que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Nenhuma. Então você vai largar tudo que ofende a Deus. E se você fizer isso, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que você precisa, que você necessita, não que você quer, que você necessita, vão ser acrescentadas a você. Deus vai cuidar, porque é Deus, o mesmo Deus que cuida dos pássaros, que cuida dos lírios, vai cuidar de você, que é muito mais importante do que eles. Então, o Senhor Jesus fala aqui, em João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a Ele, Deus, o Pai, o selou. Então, a mesma coisa, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de se preocupar, igual os gentios. Aqui os gentios é referência às pessoas que estão na carne, às pessoas carnais, às pessoas que não são salvas. A partir do momento que a gente é salvo, nós nos tornamos, espiritualmente dizendo, judeus espirituais, entendeu? Mas esse é um tópico para outro momento. Então, o que Jesus está falando? Não seja como o mundo. Gentios aqui é uma referência ao mundo. Se você quer ser de Deus, você não pode se comportar como o mundo. Romanos 12:2 fala para você não se conformar com esse mundo. Então a Bíblia se repete. Você tem que estar disposto a renunciar a tudo o quanto tem que ofende a Deus, senão você não pode ser cristão. Ser discípulo é ser cristão. Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. Então, e muitos são os que entram por ela. Então, amplo é o caminho que conduz à destruição, significa que você não pode seguir a manada, você não pode fazer o que os outros fazem, porque eles estão indo para a destruição. Eles entram pela porta larga, inclusive o pessoal de igreja, principalmente o pessoal que usa o nome de Cristo, mas não lhe obedece. Por quê? Porque não larga as coisas que ofendem a Deus, não larga as pessoas que ofendem a Deus, não carrega a cruz, não para de pecar, não faz nada, só usa o nome de Cristo em vão, e é duplamente culpado por isso.
E é por isso que eles serão os primeiros a pagar, porque o juízo começa pela casa de Deus, que são as pessoas que dizem que são cristãs, que são o templo de Deus. Então, se você quer ser salvo, se você não quer ir para a destruição, você tem que fazer o que a minoria faz. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Poucos. Significa o quê? Que você não pode seguir o que 99,9 ou 0,9% das pessoas fazem. Porque isso vai te levar à destruição. Você tem que ser como os poucos. Você tem que ser o diferentão, ou o maluco no mundo, entendeu? Não importa o que eles te achem de você, o quanto eles te critiquem, não importa. Você precisa andar pela fé, porque sem a fé sem a fé é impossível agradar a Deus, entendeu? Vamos até ver aqui o texto de Hebreus, já que a gente está falando disso. Eu acho que é 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, porque por elas, antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé se manifesta pela sua obediência, apesar de tudo, custe o que custar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que o diligentemente o buscam. Ou seja, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, significa que Deus vai cuidar de você, vai te retribuir. Pela fé, Enoque, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor. A Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus, você lhe obedece. O que ele fez? Ele preparou uma arca para a salvação de sua casa. Isso aqui é uma ação de obediência. Ele fez, certo? Pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Porque ele obedeceu. Então, a fé verdadeira foi manifestada pela obediência dele em construir a arca, porque ele teve temor de Deus, porque ele amava a Deus de verdade. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu. Pelo quê? Pela fé. A fé gera obediência. E saiu sem saber para onde ia. Isso aqui é muito importante. Porque se a fé é verdadeira, não importa o futuro, não importa o que a lógica diz. O que importa é você obedecer a Deus. Porque você está obedecendo a Deus. Você não é o seu Deus mais. A sua mente, os seus pensamentos e a sua lógica não são mais o seu Deus a partir do momento que você segue a Deus. Deus é o seu Deus. Então você crê e você obedece, você faz. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porque teve por fiel aquele que a havia prometido. Por isso também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas. Guardaram a palavra, entendeu? Obedeceram, fizeram, agiram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Enfim, e aqui continua, né? A fé verdadeira é manifestada pela sua obediência. Se você não obedece, você não crê de verdade. Aqui vamos ao texto rapidinho de Apocalipse 3:18, sobre o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Já que a gente está falando de coisas, de bens materiais, de largar emprego, enfim. Jesus está falando para eles aqui: aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio para que possas ver.
A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Então, o foco que eu quero tocar aqui é em ser refinado, comprar de Jesus ouro refinado no fogo. E eu tenho um vídeo aqui para a gente entender como é que isso funciona na prática. Então o ouro está misturado, ou a prata, se for o caso do processo, está misturada nesse líquido. E a partir daqui, ele vai decantar e vai descer todo o material sólido. E o rejeito que ficar nessa prensa, eles vão para aqueles baldes. E ali já não tem mais nenhum metal nobre. Depois de feito toda a limpeza desse material separado, feito a decantação, aí ele fica só a parte do ouro. É que ele já está seco. Ele ainda não está um sólido perfeito porque está em pó praticamente. Mas é bem interessante reparar a cor do ouro. É que o ouro está puro neste momento. E olha só que cor mais esquisita, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas a partir daqui, vai para a próxima etapa, que é o processo de fundição. Nesse momento, aquele ouro que eu mostrei agora há pouco, que estava só aquele pozinho com a cor meio alaranjada, está no cadinho, fundinho. Assim que a fundição estiver pronta, já vamos mostrar o lingote formado, bonitinho para você. Turma, depois de feita a fundição, olha lá essa barra de ouro. Fala pra mim, ficou bonito ou não ficou? Uma das características do ouro 1000 é a falta de oxidação. Não tem oxidação nenhuma, porque não tem impureza e não tem outros metais misturados nesse ouro. Ele fica assim, douradão, bem brilhante. Essa é uma característica do ouro 1000. Ele funciona como... Isso é uma representação prática com outra coisa, né? Com uma coisa terrena do que significa comprar de Jesus ouro refinado no fogo. Significa estar disposto a tirar da sua vida tudo que é escória. O ouro, quando é refinado no fogo, daqui, deixa eu baixar o volume aqui. E vai descer todo o material sólido. Ó, o rejeito vai pro balde. Tudo que não serve sai fora da sua vida. Tudo que desonra a Deus sai fora. Porque o objetivo final é que você seja puro. Eles vão para aqueles baldes e ali já não. Ó, a sujeira é separada. Entendeu? Toda a limpeza. Por quê? Porque há uma limpeza espiritual que é feita na pessoa. Ela é purgada. 2 Timóteo 2, 19 a 21. Esse material separado, feito a decantação. Ó, sair do meio deles e separai-os. O que tem a ver a luz com as trevas? Nada, né? Aí ele fica só a parte do ouro. É que ele já está seco. Ele ainda não está um sólido perfeito porque está em pó praticamente. Mas é bem interessante reparar a cor do ouro. É que o ouro está puro. Né? Puro. Puro. A Virgem... A Virgem... A Igreja de Cristo está falando aqui, ó. Não sei se essa palavra exatamente. Aqui, ó. Assim como também Cristo amou a Igreja desculpa. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, perfeita. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio purificá-la. Assim como o ouro refinado no fogo é a igreja. E olha só que cor mais esquisita, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas a partir daqui, vai para a próxima etapa, que é o processo de fundição. E agora há pouco, que estava só aquele pozinho com a cor meio alaranjada, está no cadinho, fundinho. Assim que a fundição estiver pronta, já vamos mostrar o lingote formado, bonitinho para você. Então, ouro refinado no fogo, entendeu? O fogo significa... como que eu posso dizer? Todas as provas que você vai ter, todas as tentações, tudo aquilo que você vai ter que passar, a cruz que você vai ter que carregar e enfrentar, os desafios que você vai ter que encarar para que isso aconteça na sua vida, para que você separe o sujo do limpo, para que você tire tudo que ofende a Deus fora, para que você saia limpo, refinado, ouro refinado no fogo. Olha lá, essa barra de ouro. É assim que você tem que sair. Essa é a igreja de Cristo, entendeu? Uma das características do ouro 1000 é a falta de oxidação. Não tem oxidação nenhuma, porque não tem impureza. Não tem impureza, não tem impureza. Santa e irrepreensível, sem mácula. A gente já viu em outro vídeo. Vamos pesquisar rapidinho o significado de mácula. Ó, marca, deixa eu dar um zoom aqui gigante. Marca de sujeira ou de impureza ou de cor diferente sobre um corpo. Mancha, sujeira. Significa o quê? Outro significado. Ausência de perfeição. Ou seja, se tem mácula, se tem defeito, se tem mancha, não é perfeito. Se não é perfeito, não é igreja gloriosa coisa nenhuma. Entendeu? Não foi, esse ouro não foi refinado no fogo. Está cheio de impureza. Ou seja, é sujo, é reprovado.
Então é isso que Jesus manda as pessoas que... enfim, isso não acontece só na questão com bens materiais e tal, mas acontece com tudo. Você tem que estar disposto a carregar a sua cruz e largar tudo aquilo que ofende ao Senhor Jesus. Mateus 5. Como eu sempre tenho falado desse texto, eu vou falar novamente. Se o teu olho direito te ofender, o que ofende a Deus é o pecado. Arranca-o e lança-o para longe de ti. Entendeu? Lembra lá que os materiais, os outros tipos de metais são separados do ouro e são lançados para longe, em outro balde? Pois é melhor perderes o quê? Um dos teus membros, enquanto aqueles metais fazem parte do ouro, ele não está limpo, ele não está puro, ele não está aceitável para Deus, ele não está idôneo e santificado. Então é melhor perder aqueles metais, é melhor você perder as coisas que ofendem a Deus da sua vida, do que você seja lançado junto com todos eles no inferno. Entendeu? Porque eles ofendem a Deus. Nada que ofende a Deus é salvo. Ou seja, tem a vida eterna. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti. Separe-se de tudo que ofende a Deus, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Por quê? Porque o teu corpo a sua vida, as coisas, os seus membros espirituais, as coisas que você aceita, com as quais você é conivente, enfim, que você permite na sua vida, se elas ofendem a Deus, é melhor você cortar do que ser lançado no inferno. Por causa delas e com essas pessoas que são esses metais sujos, entendeu? O texto, 2 Timóteo 2, a Bíblia fala a mesma coisa diversas vezes. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você tanto joga o pecado para longe de você, quando você se joga para longe do pecado. Você tanto se separa do pecador, quando você tanto separa o pecador de você, quanto você se separa do pecador. Entendeu? O pecador que quer se manter em pecado, isso a gente nota pelos frutos, porque ele continua não obedecendo. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. O que honra a Deus, santidade e justiça, o que desonra, pecado e desobediência. Portanto, se algum homem se purificar dessas coisas, lembra? Purificar, ouro refinado no fogo, é purificado, os mentais podres, enfim, impuros são separados. Se um homem se purificar dessas coisas, essa é uma condição, ele precisa fazer isso. Aí sim, se ele fizer isso, se ele obedecer, ele vai ser um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Se o sujo quer ser limpo, ele tem que sair do meio dos sujos. Simples assim. E aí ele vai ser lavado, e quando ele é lavado, ele não volta para o meio dos sujos, senão ele vai se sujar de novo. Então, a partir do momento que a gente é salvo, toda a sujeira espiritual é desconectada da gente, vai embora da gente, todo tipo de pecado, e também as pessoas que ofendem a Deus, pois elas são membros, espiritualmente falando, nossos. Então a gente não pode andar com Deus e andar com quem não anda com Deus. Não estejais unidos com incrédulos, com as pessoas que praticam injustiça, que praticam pecado, que são das trevas, que são do Belial, que são desobedientes, que são infiéis, porque o povo de Deus é santo, e o santo não tem nada a ver com o profano, assim como o limpo não tem nada a ver com o sujo. Eu não sei mais o que falar, então, entendeu? Acho que ficou bem claro. Se você não obedecer, você é um filho da desobediência, e o filho da desobediência paga e recebe a ira de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Aqui está falando de pecado, mas também se trata da comunhão com pecadores. Então você tem que sair do meio dessas pessoas, tire elas do seu meio e se mude, carregue a sua cruz e busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai vir para você. O resto que você precisa. Eu não posso falar nada que eu mesmo não fiz. Entendeu? E que também as outras pessoas salvas, cristãs de verdade, não fizeram. Entendeu? Então, eu só falo o que eu faço, o que eu vivo. Eu não trabalho há bastante tempo e o Senhor Jesus cuida de mim. Por quê? Porque eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E Ele cuida de mim. Enfim. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.